Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bem-vindas, bem-vindos a mais um Café com Palavra. Bom dia, pastora Leide! Leide Dantas, um beijo para você, minha linda! Bom dia, Clélia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Toda terça-feira a gente se encontra aqui para um bate-papo abençoado. Bom dia, Ana. Ana já está aqui com a gente. Bom dia, meu amor. Até meu marido hoje está aqui, gente. Tá cuidando do que é dele, né? Não. Tá acompanhando, tá encorajando. Bom dia, Simone. E o cafezinho aí, meu amor. Saudade de você. Bom dia. Vamos fazer uma live sim, pastora Leide, vamos. Já vou entrar em contato contigo, marcar. Bom dia, Gabi. Gabi, direto de Fortaleza, aquele pedacinho do céu. Um beijo pro pessoal aí de Fortaleza, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Helena. Bom dia, buenos dias. Um beijo, minha querida. Bom dia, eu amo isso aqui, gente. É tão bom, a internet nos conecta. Não é? Através da tecnologia, a gente conversa com pessoas do outro lado do mundo. Que delícia, que bênção. Bem-vindas, bem-vindas. E hoje nós estamos com um tema muito bom aqui no nosso Café com Palavra de hoje. Bom dia, Brittany. Bom dia, meu amor. É isso aí, nós estamos com um tema hoje excelente. Eu quero que você chame aí o pessoal, chama aí a sua amiga, chama aí a sua líder, o seu líder. Chama aí a sua vizinha, seu vizinho. Mandou um aviãozinho aqui, ó. Aproveita esse tempinho agora. Eu vou fazer isso também, ó. Vou mandar aqui pra minha amiga Grace. Quer ver, ó? Ana Flávia. Vou mandar pra minha cunhada. Vamos lá. Manda, pessoal. Manda. Olá, já mandei pra um monte de gente. Espero que você faça o mesmo. Esse é o mínimo que a gente pode fazer, gente. O mínimo que a gente pode fazer é chamar as pessoas para receberem uma palavra abençoada, é ou não é? Deixa eu desligar aqui o meu louvor, que hoje eu já amanheci com esse louvor no coração. Deus te ama, Deus nos ama. He loves us. Oh, how He loves us. Amém? Vamos lá, eu vou chamar a Ana Amélia aqui, é uma querida. Não tive a oportunidade ainda de encontrá-la pessoalmente, mas é uma pessoa que eu sigo, admiro, que está fazendo um trabalho tremendo com as famílias, ministrando, ensinando, né, compartilhando não só conhecimento, mas também vida de Deus. Ela tem uma missão, não é? Quantas aqui amam caminhar com pessoas que têm uma missão, é ou não é? E eu vou chamar a Ana aqui agora e ela vai falar sobre família. Gente, um tema extraordinário, como a gente precisa isso. Hoje nós não estamos sabendo passar uma linha, não é? Entre amizade e autoridade. Aqui, né? Tô ouvindo, mas ainda não aparece. Não sei, pode ser alguma coisa do Instagram, mas nós vamos continuar e cumprir aí a missão que o Senhor Amém. preparou. E se cair, a gente entra quantas vezes for necessário. Se cair, a gente levanta, né? É isso aí. Você está conseguindo me ver, pastora? Tô te Ah, vendo. E tá o pessoal também tá bom. falando que tá te vendo aqui, né, pessoal? Então tá Então, tudo, ótimo. tá valendo. Aqui no Brasil, especificamente em Valadares, teve uma chuva muito forte. Eu não sei se é interferência da internet, se é Oi. alguma coisa. Ficou bem tenso de ontem para hoje, no final de semana. Então, teve aí fiação que foi arrebentada. Pode ser que seja alguma coisa dentro desse Sim, contexto, né? Mas pode vamos, ser que a vamos torre não seguindo aí. tá transmitindo muito bem, mas vamos embora. Tá dando para te ouvir Vamos. perfeito, dá para te ver Amém. e a palavra vai rolar. Ah, em nome de Jesus. Vamos lá. Então, nós estamos com esse tema, né, Ana? Nós estamos com esse tema Sim, importante sobre autoridade. E existe uma linha fina aí também, autoridade e amizade, autoridade e autoritarismo. E assim, é uma linha sim, fina.
E quando se passa essa linha, o relacionamento não acontece. Não existe unidade nessa Exatamente. comunicação, né, Ana? Exatamente. Nós temos alguns modelos parentais aí que eu gostaria de falar, porque é uma linha muito tênue mesmo, né? Eu costumo dizer aos pais, quando eu estou trabalhando, né, com os pais, eu falo, olha, você não pode sair de uma posição de pai para amigo, mas também não pode deixar de ser amigo do seu filho, né? Você tem que ser um pai amigo, não um amigo Olha pai, só. né? Então a gente precisa de ter esse cuidado. Mas antes tem alguns versículos bíblicos que eu deixei aqui separado para a gente meditar na palavra de Deus, Uhum. considerando que ela é a nossa regra de fé e prática, Oh, né? yes. De todos os manuais que nós temos aí, livros, a palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, assim, é na Bíblia que a gente vai encontrar referência para tudo na nossa vida, em todas as áreas, inclusive no que diz respeito à paternidade, à maternidade. Nós temos aí um Deus que é pai, né? Então tem alguns atributos de Deus no que diz respeito à paternidade, relacionamento conosco enquanto filhos, que nós não podemos deixar de mencionar, porque ele é o maior exemplo de pai. Sim. Né? Então nós vamos encontrar muitos estudiosos aí, muitas pessoas que falam sobre relacionamento de pais e filhos, mas Deus, ele é o maior exemplo de paternidade e é a palavra de Deus que vai nos direcionar. Então eu vou ler alguns versículos aqui. Vou começar lendo Efésios 6:4, que diz: Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Salmo 127:3 fala: os filhos, eles são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. E depois vai falando que os filhos são como flecha nas mãos do valente, e bem-aventurado, feliz é aquele que enche a sua aljava, ou seja, aquele que tem muitos filhos, né? Hoje nós estamos numa época em que as pessoas, algumas optam por não ter filho, outros quando querem um só, dois no máximo, mas a palavra de Deus fala que filho é bênção, e bem-aventurado aquele que enche, né? O valente que enche é como flecha, e o valente que enche a sua aljava, que tem muitos filhos, ele é abençoado. Colossenses 3:21 fala assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Provérbios 1:8 fala: filho meu, ouça a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da sua mãe. Então aqui eu quero falar tanto para pais, e eu sei que todo pai é filho, né? Então é uma situação aí mútua, tanto por parte dos pais quanto dos filhos. Deus tem uma palavra aí para direcionar para os nossos corações. Então, pastora Adriana, a gente vê dentro desses versículos, na palavra de Deus, o tempo todo, um convite, uma determinação para a liderança. E o tema, né, dessa live é a importância da liderança dos pais na família. A figura paterna e materna, ela é imprescindível, ela é fundamental na formação do caráter de um indivíduo. E a Bíblia, ela vem nos instruindo aí de como um pai deve se proceder. Nós temos alguns modelos parentais, eu gostaria de falar aqui sobre esses modelos, né? Pode ficar na liberdade aí de entrar também quando for necessário, tá bom? Nós temos o primeiro modelo, né, que eu gostaria de ressaltar aqui. Nós temos aqueles modelos, o modelo negligente. O que são os pais negligentes? São aqueles que são invisíveis nos lares. Pais que não se posicionam, pais que não intervêm. Um estudo neurocientífico estava apontando que todas as vezes que um filho chega para conversar com o pai, e às vezes ele está no celular e ignora o filho, isso acontecendo repetidamente vai gerar no filho o mesmo impacto de quando um filho ele é criado por uma mãe depressiva. Normalmente filhos de mães depressivas com o tempo param de sorrir. E esse estudo neurocientífico, ele apontou exatamente isso. Pais que às vezes são negligentes na atenção, são negligentes no relacionamento com os filhos, que ficam ali nas redes sociais. Às vezes o filho chega, o filho quer um abraço, às vezes quer contar uma história, porque a criança, ela nasce já com a necessidade de interação.
né? A teoria da maturação cortical, né? Eles vêm dizendo que a criança ela nasce com um cérebro muito sem autonomia, que é tudo muito involuntário, que a criança mexe involuntariamente, que a criança o cérebro muito imaturo. Só que os estudos atuais, né, a neurociência vem mostrando que o bebê ele vem já tendo a necessidade de interagir. E existem memórias que são memórias olfativas, memórias auditivas, desde a vida intrauterina. Bebês que, às vezes, depois do parto, quando nasceu, fizeram testes em que colocaram ali um fone, tocando uma musiquinha que o bebê costumava ouvir, que a mãe ouvia quando estava dentro do ventre, e a criança reconhece aquele som. Então, o filho, ele já vem com a necessidade de interação. E, às vezes, pais negligentes, eles têm um descuido com isso. Não preocupa se a criança comeu, como que a criança está se sentindo, não interage com os filhos, né? E depois, quando chega na adolescência e o filho não tem nenhum tipo de relacionamento com o pai, às vezes eles questionam, né? Tipo, que menino estranho, não sai do quarto, não quer conversar, né? Então, assim, a adolescência já é uma fase da individualidade mesmo, onde a percepção de mundo do filho muda. Ali na infância, na primeira infância, ele vai buscar muita interação. Na adolescência, ele já vai começar a olhar para o mundo dele. Ele sabe que ele é um indivíduo, que ele tem as vontades próprias. É diferente, né? Às vezes, tem pais que falam para mim, a minha filha, quando era pequenininha, ela gostava tanto disso, hoje ela não gosta mais. Só que para cada fase de um filho, se revela um pai diferente, né? Olha que interessante isso, gente. Para cada fase de um filho se revela um pai diferente. Um pai diferente. Fala Exatamente. Um pouco disso, Ana. Fala um pouco disso, porque realmente você falou aqui, eu tenho 2. O meu filho de 25, minha filha de 22. Olha foi muito só, já estão na fase adulta, né? Foi muito clara essa mudança que você falou aí, quando eles começaram a olhar para dentro de si. Para a gente foi um choque. Nós vivemos momentos onde a gente teve que se reinventar como pais. Exatamente. E entrar no mundo deles e manter o relacionamento, porque senão a gente ia perder aquilo que tínhamos construído. Exatamente. E quando você tem um filho, né, ali na primeira infância, é tão interessante que o Freud ele vai falando que os impactos, as memórias, né, da infância ali, elas vão definir muito a história de vida do indivíduo até na fase adulta. A neurociência vem dizendo basicamente a mesma coisa, só que de uma maneira mais científica, dizendo que na infância o cérebro do indivíduo tem maior plasticidade, ou seja, a capacidade de se modulando e formando ali de acordo com as experiências vividas. Então, na infância, a criança ela vai querer interação. Na infância, é a oportunidade onde você, pai e mãe, vai deixar suas marcas no seu filho. Então, é muito importante você pensar no seguinte, bom, eu preciso ser da maneira que eu quero que meu filho seja. Porque, às vezes, a gente projeta, né, idealiza a personalidade de um filho, mas a gente age de maneira diferente. Então, na infância, ali onde você vai ter a participação, você vai tratar o seu filho como uma criança, como um bebê, e ele vai sendo impactado pelas informações, você vai usar aquela linguagem. Tem pais que, às vezes, atribuem ao filho tão pequenininho ainda muitas responsabilidades, criam dentro de um modelo diferente do negligente, que é um pai que deixa o filho de qualquer maneira. O pai autoritário é aquele que é rígido demais, que às vezes exige que o filho seja muito maduro fora do tempo. Então, na infância, você trata o seu filho como uma criança. É claro que você vai atribuir algumas responsabilidades. E à medida que a gente vai desenvolvendo, a nossa percepção de mundo, ela vai desenvolvendo também. Com certeza. Então, o bebê, ele nasce buscando por interação. Você vê, há pouco tempo eu publiquei no Instagram ultrassom 5D, onde eles pegaram o rostinho do bebê
lá dentro do útero, em alguns momentos fazendo cara de bravo, outras vezes fazendo uma carinha de riso, outras vezes fazendo um beicinho querendo chorar. Então as emoções estão ali desde a vida intrauterina. E eles chutam, eles mexem quando você fala com eles. Eu tenho memórias nítidas do meu filho quando a gente lia para ele, cantava para ele, ele pulava. Isso tem Exatamente. tudo a ver. O Então, ser humano quer ser na abraçado. infância é um papel em branco Olha que só. você vai escrever a história do seu filho. Você vai tratar ele, né, com respeito como uma criança. Se você não quer que seu filho grite, não precisa gritar com ele. Abaixa, olha nos olhos, conversa, ele vai entender. Né? Então trate como uma criança, porque depois da primeira infância vai vir a pré-adolescência, onde aquele misto, né, onde eles é tão confuso para eles, porque eles falam para mim assim, eu não entendo, tia, quando eu tô atendendo, eles falam para mim, eu não entendo, tia. Tem hora que a minha mãe vira para mim e fala comigo que eu não sou mais criança. Mas quando eu quero fazer as coisas, ela vira para mim e fala assim, mas você ainda é uma criança. Coitados, é ou não é? E aí é complicado, porque dentro de casa eles se comportam como crianças e lá fora eles querem estar avançados, se comportando como adultos. Exatamente. Eles querem namorar com 13 anos lá fora, mas dentro de casa eles querem ser tratados como criança, ou melhor, os pais tratam como... Fica assim, um Exatamente. desequilíbrio, deve ser muito confuso Exatamente. para eles, não é? Então é uma fase, e para os pais Aham. também, porque é uma fase onde está tendo muita mudança hormonal. É uma fase onde a figura do pai, que às vezes é idealizada, a figura da mãe, que é tão idealizada, em algum momento ela começa a ser desconstruída. Né? Eu me lembro que uma vez eu perguntei para fazendo atendimento com uma criança, e eu falei para ela, se você tivesse uma varinha mágica, você transformaria o papai, se ele fosse um bichinho, o que ele seria? E eu me lembro que ela falou para mim assim, olha, o meu pai seria um leão. Ela falou, ele seria um leão. Quer dizer, símbolo de força, né? Símbolo de autoridade, de proteção. E eu perguntei, e a mamãe? E ela falou assim, a minha mãe seria uma flor. Olha. Ou seja, o símbolo da delicadeza, da fragilidade, né? Teve um que falou, minha mãe seria uma formiga. E eu pensei, mas uma formiga por quê? Né? Eu fiquei tentando entender. Ele falou assim, porque a formiga ela é muito pequenininha e delicada, só que ela é muito trabalhadora. Então, quer dizer, ele tinha uma imagem de uma mãe que trabalhava, mas ao mesmo tempo uma mãe frágil, né? Então a figura do pai e da mãe, nessa fase aí da transição da pré-adolescência para a adolescência, ela começa às vezes a ficar meio distorcida. E pra gente ter que olhar para a figura de um pai e de uma mãe e desconstruir o super-herói que a gente construiu é conflituoso. Né? Então, essa busca pela figura, peraí, eu preciso de proteção do meu pai, mas o meu pai não é tão perfeito assim. Né? É nessa fase que eles começam a perceber a maneira que meu pai fala com a minha mãe, a maneira que a minha mãe reage. Então, na verdade, isso tudo vai gerando muitos conflitos. E tem pais que acham que a criança ainda está na primeira fase, lá na infância. Olha só. Só que nesse momento, junto com eles, você precisa fazer a transição. Agora eu já não sou mais pai ou mãe de uma criança. Eu sou mãe, né, ou pai de um pré-adolescente. E o conceito dele ao meu respeito agora vai mudar. Né? Então, a gente percebe nos discursos que eu ouço muito dos adolescentes que existe uma relação assim, muito simbiótica, principalmente com a figura da mãe. Né? A gente vê que desde a vida intrauterina, eu acho que eu falei isso na outra live, os filhos, eles têm ali uma codependência emocional dentro do ventre, tudo que uma mãe sente, a criança sente. Se sente fome, sede, alegria, tristeza, medo, todos esses sentimentos são transferidos ali. Né? E para você ter uma ideia, teve um estudo, uma experiência feita por neurocientistas, onde eles pegaram um bebê recém-nascido, colocou na barriga da mãe, e um seio eles lavaram com água normal, e o outro seio lavou com o próprio líquido amniótico, né? E deixou o bebê vindo meio que rastejando, procurando com o pescocinho qual dos seios ele ia mamar. E ele foi na direção daquele que tinha o cheirinho do líquido amniótico. Então as memórias estão ali.
né? As experiências que uma mãe vive desde a vida intrauterina são registradas, só que isso fica inconsciente depois. E quando a criança vai crescendo, né, eles vão começando a perceber, peraí, o meu pai, ele age dessa forma com a minha mãe, e tem uma tendência do filho ainda continuar absorvendo os impactos que a mãe sente. Porque isso é mais do que biológico, eu acho que isso é uma conexão espiritual mesmo, sabe? Então quer dizer que Claro que eles sentem quando há um abuso emocional em casa, eles sim, estão sentindo aquilo que aquela mãe está sentindo nesse caso? sim. Eu me lembro de um discurso de uma adolescente e a fala foi a seguinte, Ana, eu vi o meu pai tratar a minha mãe muito mal, eu vi o meu pai fazer a minha mãe sofrer, eu vi o meu pai trair a minha mãe, e a minha mãe ficou sem comer, ficou no quarto depressiva, triste, e eu também perdi a fome, fiquei triste, só que a minha mãe saiu, perdoou, saiu daquele quarto, saiu da depressão, perdoou meu pai, mas eu não consegui. Uau, olha só, gente. Então, para tratar isso, aí eu disse para ela, falei, olha, sabe qual é o problema? É que você está num lugar que não é seu, você está num lugar de esposa do seu pai, quando na verdade ele é seu pai, ele é marido da sua mãe. Uau. Então, nessa fase, onde eles fazem a transição, sai da infância, né, onde a criança pensa que ela e a mãe é um só, esse corpo é meu e eu pertenço a ela, ter que desvincular, romper com essa conexão, é um processo. E às vezes o filho ele consegue desconectar e tem pais que não desconectam. Né? Isso, Ana, Às vezes o e filho aí? corta o cordão Meu e a Deus, mãe tá lá, não, deixa esse cordão aqui nem me ainda, né? fale, isso é um problema sério. Então essas transições, elas acontecem e é necessário. A figura do pai, normalmente, e até biblicamente falando, é a figura do provedor. Olha só. E é isso que um filho espera. Normalmente, né, quando eu estou brincando aqui no consultório com alguma criança, eles pegam, né, eu me lembro de uma criança que pegou a bonequinha, a família, e ela estava ali com a mãe, a boneca, os filhinhos no colo, e o pai sempre por perto, né? Quando ia dormir, as crianças no colo da mãe, mas o pai por perto. E eu perguntava assim, mas e o papai, o que tá fazendo? E ela falava, tá protegendo a mamãe, protegendo os filhinhos. Então, a expectativa que um filho tem, né, o exemplo que ele tem normalmente na figura paterna, é uma figura que de proteção, de provisão. Só que às vezes tem pais, como eu estava dizendo aqui, tem pais que são negligentes, são indiferentes com o sentimento dos filhos, não se preocupam quantas horas o filho está numa tela, não se preocupa com a alimentação, né? Como eu disse, não se preocupa se o filho está fazendo uma atividade, se está desenvolvendo, como é que estão as notas na escola. E pais negligentes precisam observar se às vezes também não estão num quadro psicopatológico. Tem mães que não têm força mais, que não têm energia, pode estar desenvolvendo uma depressão também. Né? Então isso é muito sério. Agora tem pais que já são permissivos demais, né? Que permitem tudo. Os pais permissivos são aqueles que dão a liberdade para o filho fazer o que quer. Isso, por um lado, né, um lado positivo, é que vai dar ao filho que é autonomia, vai ser uma criança que vai desenvolver, só que também vai ter dificuldade com responsabilidade. É uma criança que quando tem o sim para tudo, vai ter baixa tolerância à frustração, né? Então, os pais, eles precisam encontrar esse equilíbrio, não ser negligente, mas também não ser permissivo. Agora tem os pais autoritários. Autoritário é aquele que age com autoritarismo. E existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Claro. Pais que falam para o filho, não, quem manda aqui, a gente, né, a geração de hoje, tem pais que estão tendo que mudar o formato aí, nós viemos, né, de uma época, eu pelo menos, vim de uma criação mais rígida, onde era mais autoritarismo, né? Tipo, olha, o pai fala e o filho obedece. Hoje nós estamos num contexto diferente. Não tem como te... Ana, você diria que o pai autoritário, que é mais fácil dos filhos... como é que eu posso fazer essa pergunta? Os filhos acabam fazendo e mentem? Tipo
assim, não pode isso, não pode aquilo, mas eles vão lá e fazem, mentem, fazem escondido? Ah, sim, claro, com certeza. Porque o que que acontece? Um pai autoritário, ele vai gerar no filho não é respeito, ele vai gerar medo. Medo. E o E eles vão fazer escondido. medo, o medo ele não impede. Não O medo ele impede. não impede. O que impede um filho de tomar uma decisão errada é o respeito que tem pelo pai, é a consciência, né? Mas o pai autoritário, ele vai gerar medo, ele não vai gerar respeito. Então, se um filho tiver que usar uma droga, se tiver que sair de casa à noite, escondido, ou ir para algum... ele sabe que a consequência, mas o medo não vai impedir. Então, o autoritarismo não resolve. Eu sempre falo para as mães que eu atendo, né, naquela questão que você falou, que as mães têm a dependência, né, os pais têm a dependência. Eu falo para elas, você tem que desejar o respeito dos seus filhos, não o amor. Quando a gente deseja que nos amem, aí a gente negocia o respeito. Você diria que isso é uma boa linha de pensamento? Demais, demais. Na verdade, o filho ele precisa confiar na orientação dos pais, né, da mãe, do pai. Eu me lembro quando eu era eu adoro dar os meus exemplos, porque é bom a gente falar daquilo que a gente vive, né? Eu nasci num lar cristão, minha mãe de 7 filhas, então numa época que as coisas eram mais... Tudo mulher, tudo mulher. Inclusive, eu acho que tem até uma irmã minha participando aqui da live, vi ela entrando, a Miriam. Então, assim, eu me lembro que estava naquela fase da pré-adolescência, nasci num lar cristão, dentro de um contexto mais rígido de criação, uma igreja mais rígida também. E eu lembro quando eu entrei para a pré-adolescência, tinha umas... Eu não tenho nada contra a tatuagem aí, para quem gosta e tal, mas eu lembro que quando eu estava na pré-adolescência, tinha umas tatuagens adesivas que a gente... os adolescentes tudo estavam usando. Eu, como filha de uma mãe, né, lá evangélico, uma igreja mais rígida, uma mãe mais rígida, eu lembro que eu peguei um negócio daquele e colei na minha perna. E aí a minha mãe chegou, ela chegou e falou comigo assim, eu vou arrancar isso, você vai ver e tal. Uma brava, 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 brava. Aí foi lá e me fez tirar. Aí eu fui, passou um tempinho, apareci com outra. Aí ela olhou pra mim, ela falou assim, minha filha... E era uma tatuagem, era uma imagem bem feia, sabe? Era uma rosa, só que tinha uma caveira também, uma coisa bem... uma imagem bem assim, estranha. E eu lembro que ela chegou perto de mim e falou comigo assim, minha filha, você acha que isso vai ficar legal no seu corpo? Você acha, com a simplicidade dela, né? Porque minha mãe ela não é uma mulher instruída intelectualmente, mas com a sabedoria que Deus deu. Naquele momento ela viu que a intimidação não estava funcionando, ela virou para mim e falou assim, você acha que isso vai ficar legal no seu corpo? Você acha que Deus vai ficar feliz de você manchar o seu corpo desse jeito? Você acha que isso é tão importante para você, ao ponto de deixar o coração de Deus triste? Né? Ela colocou a condição ali e falou para mim, se você acha que sim, pode colocar. Ela me deu a liberdade da escolha. E quando ela me levou a conscientizar, eu lembro que eu parei e falei assim, eu acho que não é legal. Não. Então eu não quis, sabe? Então, assim, às vezes o autoritarismo é um problema, porque quando você tem um comportamento muito rígido com os seus filhos, isso pode gerar nele uma rebeldia, isso pode gerar nele uma característica desafiadora. O que nós temos de crianças hoje com transtorno positivo desafiador, sabe? Isso demais. E tá aumentando muito. Ana, aqui nos Estados Unidos estamos com esse problema sério. Os pais estão todos vindo com diagnósticos da escola, pedindo ajuda nessa área, que eles não querem se submeter à autoridade, né? Eles batem de frente mesmo. E eu vou te falar, assim, com base nas experiências que eu tenho. Crianças com transtorno positivo desafiador, na maioria das vezes, são crianças muito carentes e que gritam por necessidade de atenção. Olha só. Eu tenho crianças que chegam aqui no consultório e eu vou brincar, eu abraço. Eles falam pra mim assim, ai tia, eu fico doida pra chegar esse dia, só pra vir aqui. E eles melhoram significativamente no desempenho escolar.
eles melhoram nas regras dos jogos que a gente faz, eles querem quebrar a regra. E aí eu pergunto para eles, se você acha que isso é legal, o que você está fazendo, eles começam a se conscientizar. E aí eles começam a entender que quebrar regras não é o caminho. Então, isso exige muito amor. Não é fácil lidar com uma criança opositiva e desafiadora. Só que se você, pai, abrir mão do seu filho e falar, eu não dou conta mais desse menino, e largar de lado, esse não é o caminho, porque não é o que a gente aprende com Deus. Um dos atributos do amor paternal que a gente encontra em Deus é nunca, nunca desistir. É o amor incondicional. Então, quando nós olhamos para Deus como uma referência paterna, nós vemos um Deus que não desiste dos seus filhos. Por mais rebelde que o filho seja. Uhum. Olha só que lindo. Né? Por mais rebelde. Então a gente vê um Deus que nos ama incondicionalmente e que tem um perdão inabalável. Quando a gente olha ali para a parábola do filho pródigo, né, o filho que se rebelou e falou para o pai, né, não, eu quero viver a minha vida, a minha experiência. Aquele pai poderia ter tido um posicionamento autoritário, né, e falar, não, você não vai, e tentar prender. Mas ele deixou o filho viver as experiências. Né? Eu não estou dizendo que os pais têm que ser negligentes, mas chega uma fase, a fase adulta, igual no seu caso, pastora, tá com os filhos adultos e eles estão com as asas prontos para voar. Sim, e eles têm que ter. Eu tenho entendido, e foi um desafio para mim como mãe, entender que eu não podia querer proteger eles de tudo. Eu precisava deixá-los ter as experiências deles para que eles também tivessem ferramentas para o futuro, porque os momentos difíceis acrescentam para a gente ferramentas, dão para a gente uma sabedoria específica que a gente vai usar na nossa missão, no nosso propósito, né? Então, eu vejo meu filho hoje estar na Virgínia, estudando lá, e como foi difícil para mim quando Deus falou com a gente que era para ele ir. Era para ele ir estudar, era para ele ir ser independente. E assim, diante de Deus e entregar, assim, tá aqui, é teu, Senhor. É difícil, a gente quase morre. Né? Eu chorava no culto, assim, que eu falei, gente, acho que eu vou morrer. O menino tá indo estudar longe. Eu tinha um problema. Eu era o problema. Pois é. E os filhos, né, honrar pai e mãe é também virar as costas no bom sentido e dizer, pai, mãe, agora eu posso voar sozinho, vocês me ensinaram, vocês me instruíram e agora eu já posso voar sozinho. É um gesto de honra, né, do seu filho dizer para você, mãe, agora eu aprendi tudo que você me ensinou e agora eu vou para a faculdade, eu vou correr atrás, eu tô preparado para voar porque você me ensinou. É uma honra também para você. E isso é importante, né, Ana, que a gente fala do papel dos pais e os filhos também precisam retribuir isso, não é? O que você está falando aqui é para quem está aqui agora e é um jovem, tem jovens aqui na live, não é? Como é importante retribuir, como é importante, como é que eu posso dizer, dar essa paz para o coração dos pais, ou seja, eu aprendi, eu vou colocar em prática, vou te honrar. Como é importante fazer esse caminho também. Não é só sair voando, né? Sair voando. Isso, virar as costas, né? E deixar o pai e a mãe chupando dedo, chorando também, querendo viver a sua individualidade. Porque é um processo que os dois vivem juntos, né? Eu sempre falo com os pacientes, os adolescentes principalmente, ou aqueles que estão fazendo a transição para a vida adulta, eu falo, olha, eu sei que é difícil para você viver, às vezes, debaixo das regras dos seus pais, mas vai chegar um momento que você vai ter as suas próprias regras. Só que é difícil para os seus pais também simplesmente desapegar a vida inteira cuidando de você e agora, para você construir a sua história, né, deixa eles participarem, deixa eles aconselharem, porque tem filhos também que chegam, né, tô na maioridade, eu quero viver a minha vida, a opinião do meu pai, não me interessa, posicionamento rebelde. Normalmente, quando tem pais muito rígidos e controladores, a característica da rebeldia ela é mais intensa. Então é por isso que eu deixo um alerta aqui para os pais. Não sejam autoritários. Usem a autoridade. Eu sempre falo. Usem a autoridade que Deus deu. Não estou dizendo que vocês não tenham que ter autoridade. Mas não precisa ser autoritário. Né? Vai instruindo os seus filhos e vai chegar um momento que eles vão fazer as escolhas. E você vai ser um orientador. O filho é como, pensa, um prédio. O alicerce, as colunas, então, as vigas estão todas ali construídas. Os acabamentos, é eles que vão dando na vida.
E você tá ali. Claro, é interessante isso, né? Eu gosto de falar do que eu vivi, que eu acho que é importante, como você falou, a gente falar um pouquinho daquilo que a gente viveu. E nós vivemos um momento como família que o meu esposo, a gente olhou um para o outro assim e falamos: se a gente não pedir a Deus sabedoria, os nossos filhos, na primeira oportunidade, vão embora e não voltam mais. Vão Sim. embora, vão embora. Eu Então, ouço hoje, quando muito meu isso, filho sabe, vem. pastora? Meu filho hoje, quando vem visitar a gente, em todo feriado, toda oportunidade que ele tem, ele tá aqui com a gente. Eu falei para Olha ele só. agora, né, uma vez que ele veio, eu falei: filho, o nosso maior presente é que você, tendo a oportunidade de ir para qualquer lugar do mundo, você escolhe vir ficar com a gente. Porque Olha nós só. tivemos que mudar, Ana, nós tivemos que aprender a exercer influência ao invés de ficar ditando regras, a reconhecer que eles já eram adultos e eles precisavam ter a oportunidade de cometer seus erros, não é? Então, assim, obrigado que você está aqui Exatamente. chamando e dando um alerta não só para pais, para filhos também, não é? Exatamente. E pai é pai, mãe é mãe, em toda fase da vida, né? Seu filho pode ter lá 50 anos de idade, que você vai se preocupar, né? Então a instrução do pai sempre vai estar ali. Para nós que somos filhos também, a gente tem que receber isso como um gesto de amor, como um gesto de carinho. É claro que eu preciso, em determinada fase da vida, escolher, peraí, eu vou pegar o medo que a minha mãe tem, a minha mãe, por exemplo, ela é uma mulher assim, ela tem muitos medos, né? Preocupada demais, ela se preocupou muito comigo, que tem 37 anos. Você é Então bebê? até hoje Você é a ela, mais nova? eu sou a mais nova, eu sou a caçula. Ai, claro, Então, você é a baby dela. então até hoje ela fala pra mim, ela fala, olha, cuidado na hora que você vai chegar em casa, você tá comendo, você tá muito magra. Quando eu chego lá, ela fala assim: você tá muito magra, você não tá comendo direito, você tá bebendo água. Então, assim, mãe é mãe. Mãe é mãe. Né? Tem hora que, às vezes, o cuidado excessivo gera pra gente uma ideia de controle. Né? Tem alguns medos que, às vezes, eu observo e falo: bom, esse medo aqui pertence a ela, né? Eu não vou trazer isso pra mim, mas também eu vou avaliar até que ponto a minha mãe realmente faz sentido o que ela está falando. Ela tem uma experiência, ela tem sabedoria, ela tem sensibilidade espiritual, ela tem uma autoridade espiritual sobre a minha vida, então eu não vou ignorar os conselhos da minha mãe. E uma das coisas, e nem do meu pai, né? Uma das coisas que eu vejo, pastora, sabe, é que Satanás ele tem feito de maneira muito incisiva para tentar destruir a Sim, sociedade, é romper relacionamento entre pai e filho. sim, sim. Uhum. Porque quando ele consegue colocar uma barreira entre uma mãe e um filho, entre pai e um filho, muitas lacunas vão ficar aí que nada e ninguém vai preencher. É verdade. Então, tem coisas na vida, eu vejo pessoas com quadro de dependência emocional, que projeta no esposo, que projeta na esposa, né? Aquilo que não teve lá na infância, que às vezes não teve o afeto do pai, não teve o afeto da mãe. Então ficou essa lacuna, essa insegurança. Pais que foram muito autoritários lá atrás geram insegurança nos filhos enquanto adultos. Pais que não dão a liberdade dos filhos agirem, né? Até de sofrer também as frustrações, porque querem proteger demais, né? E aí depois geram adultos com baixa tolerância à frustração, com baixa resiliência. E aí Então a gente tem que tomar muito... eles atraem relacionamentos tóxicos, né? Porque a alma fica desejando preencher aquela lacuna. Se eles não têm um relacionamento com Deus íntimo, eles vão atrair relacionamentos tóxicos que vêm para destruir mesmo, não é? Sim. Exatamente. E aquele negócio também, tipo, se eu tive um controle absurdo sobre mim, eu preciso de alguém me controlando, cuidando de mim, eu preciso... Aí a gente se torna vulnerável, né? Porque sempre que tem um dependente emocional, às vezes tem um abusador disponível, né? Que vê essa fragilidade, é como um imã, junta a fome com a vontade de comer. Então, assim... O predador vai nos achar. Eu sempre entendo isso, que às vezes as pessoas reclamam tanto, sabe, Ana, de ai, minhas amizades é assim, o povo é isso, aquilo, mas na verdade, se nós somos presas, os predadores vão nos achar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que Ele nos restaure, não é? Exatamente. Senão a gente vai viver culpando os outros, culpando os pais. Hoje a gente... E ficar preso lá atrás, ficar preso no
passado não é o caminho, né? A gente volta e analisa a nossa história, o nosso contexto como um retrovisor. Você está dirigindo, você olha para o retrovisor para ver o que está lá atrás como um ponto de Amém. referência. Mas é para frente que a gente tem que olhar. Amém. Então, assim, eu não vou ficar presa, porque a minha mãe não me deu atenção, porque o meu pai não me deu atenção. Eu preciso ressignificar a minha história. O povo quer assim, o povo quer fazer mapeamento, aí o povo quer fazer não sei o quê, aí o povo... Ana, chega uma hora assim que o que mais você vai fazer? Na verdade, que é uma justificativa para os comportamentos. Chega uma hora assim que depois que você tentou tudo, você vai olhar e vai dizer, o negócio é olhar para trás e dizer, te perdoo. Exato. Ou então, você perceber, se você começa a se autoconhecer, você vai ver se você ainda... Quem está operando na minha vida agora? Essa criança medrosa, essa criança ferida... Eu preciso colocar ela no lugar dela de vez em quando e dizer, você não é mais essa menina, então toca o barco. Toca o né? barco, pessoal. Escreve aí se você hoje está tomando a decisão de tocar o barco. Exatamente. Existem as ferramentas e eu louvo a Deus. Eu também trabalho com saúde mental, também tenho ali uma equipe comigo e você trabalha também nessa área. E como é importante ajudar as pessoas a encontrarem algumas peças do quebra-cabeça, não é? Que vão fazer diferença. Mas eu me deparo com pessoas que fazem esse o propósito da vida delas. Sim. O propósito é encontrar o porquê que eu não consigo vencer nessa área. Gente, o relacionamento da gente com Deus, ele é o que é a fundação de uma cura, não é, Ana? Sem Deus, não tem como. É ele que é essa peça principal. E é lindo de ver, porque até a ciência ela está identificando que o relacionamento, a fé, né, ela ajuda muito. Né? A gente vê estudos científicos de ressonância magnética que fazem nas pessoas no momento que elas estão orando, meditando, se comunicando com Deus, como que ativa várias regiões do cérebro, como que libera ocitocina, serotonina. Então o relacionamento com Deus traz cura. E isso não é só a palavra de Deus, que é a verdade, que já seria o suficiente pra gente, né? Não é só a palavra, a ciência está tendo que reconhecer isso também. Que coisa. Né? Então, se eu não tive uma boa referência parental, eu posso olhar para Deus como o Abba, como meu paizinho amado, e dizer, né, eu tenho um pai que não me abandona, que me ama. E isso é muito sério, gente, porque quando nós temos um relacionamento ruim com os nossos pais, a gente pode atribuir a Deus esse relacionamento inconsciente. Se eu tive um pai ruim, eu posso ter medo desse pai no céu também. Olha só. Né? Só que ele é diferente, ele não nos abandona, as características, sabe, os atributos do amor, da paternidade de Deus é amor incondicional, é o cuidado, o sustento e proteção, a disciplina e a correção que são necessárias, e o perdão inabalável. Então, se você pensa, como que eu vou ser um bom pai, como que eu vou ser, né, uma boa mãe, olha para o exemplo de Deus. Seja, sabe, uma pessoa que vai amar incondicionalmente o seu filho, né? Não deixa que os deslizes dele diminuam o amor que você sente por ele. Às vezes você vai ficar chateado mesmo, ele pode te decepcionar, mas que o seu amor pelo seu filho seja incondicional, que você tenha sobre ele cuidado, sustentação e proteção, porque ele espera isso, a criança ela espera. Para você ter uma ideia, se você pega uma criança, coloca ela no alto e fala, pode pular que a mamãe vai segurar, pode pular que o papai vai segurar, eles pulam. E não porque eles confiam no amor do pai. Oh my God. Eles pulam porque eles confiam. Então, a criança, ela nasce com vontade de interagir. Ela olha para o pai. Quando o momento da amamentação, que a mãe coloca ali o bebê no peito, né? Além de liberar muita coisa no cérebro, dessa comunicação fisiologicamente falando, existe também o olhar do filho para a mãe, ele constituindo a própria identidade. Aquele momento que o bebê está mamando e passando a mão no rosto da mãe, é lindo, né? E tem ali a própria identidade dele se formando a partir do olhar da mãe. É a oportunidade de você interagir, conversar, você falar. Tem filho, é muito importante você saber a linguagem de amor do seu filho, se ele precisa de tempo de qualidade, se ele precisa de palavras de afirmação. Tem filhos que são mais sinestésicos, precisa do abraço, do contato, do toque. Tem outros que já são auditivos. Se você apenas falar,
né? Eles vão ouvir, eles vão entender. Tem outros de ação visuais, precisa de um É, presente, precisa de uma é. cartinha, precisa de alguma coisa. Então, gente, ó, lá em casa nós somos 7 filhas. Em algum momento somos parecidas, mas cada um de um jeito. Então, assim, a minha mãe, ela vai dançando conforme a música. Com um ela age de uma forma, com outro ela age de outra, né? E é assim, Tá você tem 2 certo. filhos, mas eles devem ser um pouco diferentes Eles um do são outro, né? Ou eles são iguais. diferentes e eles ficam competindo. Um fala, não, a mãe ama você mais. Outro fala, a minha vantagem é que é uma menina e um menino. Então eu falo Aham. assim, é verdade, filha, você é a filha mais amada. Ela, eu quero ser, né? Eu falo, e você é o A única. filho mais amado, porque você é a única filha, não é? Porque existe isso também, essa questão deles quererem se identificar mais, não é? Vocês devem ter isso também, né? Elas devem falar, Ana, você é a bebê, ou tem aquela que parece Ah, a tem, favorita, tem. não é? Sempre E tem, rola um rola ciúme, né? Porque os ciúme. filhos, eles sempre querem ter a certeza do amor do Já pai. pensou que lindo? Né? Então, eles querem. Então, os filhos, eles esperam aprovação. Né? Eles esperam que os pais falem alguma coisa. Se ele está jogando futebol, se ele faz um gol, se ele está fazendo alguma coisa, ele olha para Olha, o pai, para a mãe, para saber, tipo assim, e aí? Né, a sua opinião, participar da vida de um filho, né, dizendo para ele, pontuando o que é negativo, mas valorizando os pontos positivos, até para chamar a atenção. É bom você começar reforçando o ponto forte do seu não filho, é? falando, filho, você é muito Não é? inteligente, mas eu acho que aqui você poderia melhorar um pouquinho mais. Né? Porque tem pais que cobram, que apontam, que criticam muito, isso gera insegurança. E fora que desanima os filhos. É como a palavra de Deus, né, eu estava lendo aqui em Colossenses, pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. Então, dependendo do que você fala, uma palavra, ela gera. Gente, a gente tem um fenômeno RAM, que é o registro automático de memória, Sim, né? E o nosso cérebro, ele registra tudo. A isso. nossa memória de uso existencial, tudo que a gente viveu fica ali, às vezes inconsciente. Mas a gente tem a memória de uso contínuo. E quando a gente escuta uma palavra negativa, uma crítica, um impacto de rejeição, alguma coisa mais negativa, a zona de tensão que cria na nossa memória é muito mais intensa do que um Já elogio. pensou? Então, a probabilidade de um filho ficar mais traumatizado com uma crítica, assim, de maneira grosseira, e aquelas palavras ecoarem a vida inteira, é muito maior do que, às vezes, Já um elogio. pensou? Então, o elogio vai ficar ali, ele vai ficar feliz, mas dependendo do que você falar negativamente, né? Então, é muito importante os pais trabalharem em si primeiro e automaticamente ir trabalhando nos filhos. Olhar para si é Já pensou? fundamental, né? O Dr. Gottman, ele lançou um estudo aqui, alguns anos atrás, sobre o impacto, né, de uma palavra negativa, o impacto, e ele falou que para cada palavra negativa que a gente dá, a gente precisa dar 5 elogios para Sim, manter olha esse só. equilíbrio emocional, porque é como um saque, é como uma conta do banco que você vai lá e você vai tirando. Cada palavra negativa, você está fazendo um saque. Chega uma hora que o seu relacionamento vive no negativo. Isso para casais também, Sim, né? Então, assim, sim. então aquelas pessoas que têm mania de enfatizar o negativo, elas têm que mudar, porque senão, já pensou? Já pensou você ter que fazer 25 elogios por dia para conseguir manter o coração da sua esposa ou do seu filho Fora que se ficar equilibrado? forçado Você vai demais, fechar a não surte porta. efeito também, porque a pessoa ela vai ficar meio que no automático, né? Então, assim, quando a gente olha para Jesus como nosso exemplo, a gente vê um Cristo que Valor. valoriza, né? A gente Exatamente. vê ele pegando ali uma prostituta e valorizando, a gente vê ele olhando para o endemoniado e enxergando uma alma, né? A gente vê Jesus assim valorizando sempre os pontos fortes, né, das pessoas. E se nós somos cristãos e nós temos, né, que seguir a Cristo em todos os aspectos, é muito importante a gente agir como Ele. Então, Ele saía, né? Já pensou ele palavras. olhar para Pedro e dizer: Você é Pedro, você é a rocha e sobre ela construirei minha igreja. Pedro não estava vivendo o melhor dia dele aquele dia, não, porque às vezes você E era um espera a camarada pessoa dar não bravo, né? melhor.
é no pior, é naquele pior dia que Jesus vai e arranca de ti o teu melhor. E como pais, É. eu creio que esse é um papel fundamental de nós passarmos, não é? Irmos além daquilo que está acontecendo, daquela circunstância e extrairmos dos nossos filhos o melhor e não ainda Tire o melhor que o tirar seu o filho melhor tem. deles, não é, gente? É isso aí, pessoal, é isso aí. Meu Deus, É, Ana. O e, pessoal tá tudo e perguntando só. aqui se a live vai ficar gravada. Gente, eu tô vendo as mensagens de vocês, tá? A live vai ficar gravada assim, em nome de Jesus, vai dar tudo certo na hora que a gente desligar aqui ela. E eu preciso só falar uma coisa muito importante, pastora, porque isso é fundamental, né? Você falou que tem uma filha e um filho. Normalmente as meninas, elas têm uma tendência na fase psicossexual da criança, a menina ela tem uma tendência a desenvolver um olhar romantizado, apaixonado pela figura paterna. Né? E os meninos, eles têm uma tendência de olhar para a mãe e desenvolver um olhar apaixonado pela figura materna. Isso interfere muito até na questão, claro que a gente trata isso com muito respeito, muito cuidado também, a gente não vai dizer que define, mas isso interfere muito até na questão da sexualidade de um indivíduo. Então, o menino que tem um olhar apaixonado pela mãe, quando ele entende, né, na fase ali da castração, quando ele entende que, peraí, a mamãe é minha, e o papai entra em cena dizendo, não, peraí, o papai é da mamãe, a mamãe é do papai, você é nosso. E ele olha para a figura do pai e pensa, eu tenho que ser igual ao meu pai para atrair o amor da minha mãe. Então, nesse momento, o olhar do filho sobre o pai, a figura paterna, o símbolo da autoridade ali é fundamental para desenvolver o caráter dessa criança. Peraí, eu quero parecer com o meu pai. E as meninas também, elas desenvolvem um amor pela figura do pai. E normalmente, quando esse relacionamento não acontece, né, das meninas sendo atendidas afetivamente com a figura paterna, isso pode gerar conflito nos relacionamentos futuros. Olha, sabe? Eu já ouvi meninas dizendo para mim assim, Ana, eu tenho medo dos homens. E quando a gente vai mapear a história, aí elas, né, começam a falar, meu pai era muito agressivo, meu pai era muito autoritário, meu pai fazia isso, meu pai, sabe? Então, assim, a figura do pai determina muito. Nessa hora também, as meninas, quando elas desenvolvem essa paixão pela figura do pai, a mamãe entra em cena dizendo, opa, o papai é da mamãe, a mamãe é do papai, você é nossa. Nessa hora, a menina, ela olha para a mãe como um referencial, dizendo, eu tenho que parecer com a minha mãe para atrair o olhar do meu pai. uau. Então, gente, é muito sério isso, sabe? A figura do pai e da mãe é fundamental. Não terceirizem isso. Tudo bem que nós vivemos dias em que todo mundo tem que trabalhar, mas tempo de qualidade com os seus filhos, ouvir o que eles têm a dizer, entender o que eles pensam, né, sobre você. O que você acha que o papai pode melhorar? O que você acha que a mamãe pode melhorar? Isso é uma posição de humildade. Pais também têm que se colocar nessa posição, né? Para poder desenvolver um relacionamento bom. Eu acho que uma pergunta que pais de adolescentes aqui que estiverem ouvindo, vocês podem fazer para os seus filhos meu filho, como que você gostaria de ser tratado? Ok. E aí ele vai dizer, mãe, pai, eu queria ser tratado dessa forma. Sim. E aí você pode levar ele à reflexão, com o seu comportamento, você acha que a gente consegue te tratar dessa forma? Então vamos melhorar o comportamento e eu vou melhorar aqui como pai também, né, para poder alinhar. Sim. Olha só, gente, que importante dessa conversa. E como a Ana falou, esse tipo de conversa requer tempo. Esse tipo de conversa requer tempo. E hoje, com tanta distração, não é não? E Sim. trabalho, coisas que realmente a gente precisa, ter tempo com os filhos é uma prioridade, gente. É uma Exato. prioridade, não é luxo. É uma necessidade. Necessidade. Se você não agendar, se você não tirar tempo, o teu telefone vai sempre tocar, vai aparecer sempre o convite para fazer alguma coisa. Então chega uma hora que se você tem uma vida super corrida, você se planeja já. Você se planeja com antecedência. Esse final de semana é para minha família, esse dia para os meus filhos. Se você não começar a fazer isso, gente, a vida vai ficar cada vez mais ocupada e corrida, e é onde a gente está perdendo. A Ana começou essa live falando que as crianças desde o ventre já buscam interação,
né? Inclusive o ultrassom 5D, não é, Ana estava falando, Aham. já mostra ali a feição da criança, a gente sabe, a criança na barriga mexe, 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 e eles continuam buscando interação, gente. Hoje, teu filho com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, A eles vida está continuam passando, buscando, né? assim como a gente continua buscando interação. Não é assim como a É. gente sempre vai buscar, então não terceirize, não terceirize, não é? E a gente às vezes vê os pais retendo as palavras de encorajamento. Eu ouço isso demais, Ana, e eu fico até irada com isso quando eu falo para o pai ou para uma mãe: olha, você encoraja o seu filho, Uhum. eles falam. Ah, mas e daí se eu falar assim, se eu falar bom trabalho, filho, ele não vai mais fazer, porque ele vai dizer assim, ah, então eu já fiz o que você esperava. Acomoda. Fala, da onde Uhum. essa mentalidade, gente? Você está retendo um elogio porque você está Exato. com medo que o seu filho vai pegar esse elogio e vai entrar na zona de conforto. Eu acho que é o contrário aqui que a gente tem que fazer, não é? A gente tem que estimular Exatamente. cada vez mais o desejo deles de vencer, de fazer, de se envolver em casa, de ajudar. Não é? Eu vejo assim a mãe, eu nem deixo a minha filha lavar a louça porque ela deixa a pia toda mal organizada. Eu falo, sério? Sério? Ao invés de você deixar ela lavar a louça, e mesmo que ela tenha feito de qualquer jeito, você diga, uau, que maravilha! Obrigado que você arrumou. Tenha certeza que da próxima vez ela vai fazer ainda melhor, porque ela gostou do carinho, ela Exatamente. gostou do beijo. E tem pais também, eu me lembro de uma mãe que falou assim, eu peço minha filha lavar vasilha, ela vai com um bico deste tamanho. Eu falei, não tem problema. Deixa aí com bico, deixa aí brava, mas o importante é que ela faça o que foi pedido, né? Que ela faça o que realmente tem que ser feito. Não é todo dia que a gente vem trabalhar morrendo de alegria, Não né? é, gente. E aí esse negócio de não, é assim, eu tô falando da nossa realidade aqui, Ana. No Sim, Brasil, os jovens são mais adiantados, não é? Já começam a ajudar a cozinhar muito cedo. Eu lembro, eu com 10, 12 anos de idade, eu já fazia o arroz para minha mãe. E aqui, assim, aqui você atende pais e jovens que têm 16, 17 anos, os pais não deixam tocar na cozinha. Ai, que perigo, vai botar fogo na casa. Assim, gente. a gente está numa geração hoje de filhos que tem tudo e sofre por quase nada. Né? Eles têm muitos recursos, têm muita proteção, têm muito tudo, mas são frágeis emocionalmente, não tá fazendo uma difícil fazer a transição para a vida adulta. Tem meninos que chegam aí aos 22, 23 anos e ainda estão agindo como adolescentes de 16 anos, sabe? Teve até, não sei se é na Veja, alguma revista aqui no Brasil que eles estavam dando a ideia de uma adolescência tardia, adolescência chegando até os 24 anos, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a superproteção é tão prejudicial quanto a rigidez. Então, só para finalizar, o modelo ideal parental seria o autoritativo democrático. Ok. Aquele pai que exerce a sua autoridade, mas que também dá direito de voz ao filho. Olha que lindo. Né? Então, é, esse perfil, né, autoritativo, democrático, é o perfil que junta as qualidades de todos os outros para poder tentar trabalhar de maneira mais assertiva. E mais do que tudo isso, gente, a palavra de Deus é a maior instrução de como, né, olhar para Deus, esses atributos aí de Deus em relação à paternidade, o amor incondicional, cuidado, sustentação, proteção, disciplina, correção, perdão inabalável. É a receitinha mais assertiva para se criar um filho. Olha só, maravilha. Né? Gente, isso aqui foi um banquete, viu? Um banquete, pessoal. É de ouvir de volta, fazer anotações, viu? Porque assim, não adianta você sair dessa live e já escutar mais 5 lives, 10 podcasts, que no final do dia você tá assim, o que é mesmo que eu tinha que fazer, que eu já até esqueci. Você sentar agora, tirar 5 minutos, processar o que você escutou, anotar 3 coisas que você vai colocar em prática ainda hoje e começar, não é, a trazer transformação para o seu lar. Se você está passando momentos difíceis com seus filhos, que é a realidade de todo pai de adolescente nesse momento, né? Como a Ana falou, Sim. cada fase do filho requer um pai diferente. Diferente. Eu estava prestando atenção, Ana, em tudo. Que bom. Isso vira uma chavinha na nossa mente, né? Claro, pessoal.
pessoal? Então, assim, manda mensagem se vocês precisam de alguma coisa, acompanha o trabalho da Ana, não é? E faça a sua parte em casa, gente. Como foi falado aqui várias vezes, ferramentas está cheio aí fora, mas a palavra do Senhor nunca vai deixar de ser o fundamento, o fundamento. É a palavra do Senhor que nos dá essa força, que nos dá essa coragem, que nos dá essa capacidade de perdoar e de voltar a confiar no filho. Tem pais que estão assistindo essa live agora que não confiam mais nos filhos. E hoje eu quero te desafiar a buscar em Deus a restauração, porque é necessária confiança para um relacionamento saudável, um relacionamento mais profundo. E há pais que se sentem traídos porque os filhos foram e fizeram algo diferente daquilo que foi ensinado. E, gente, chega uma hora que os filhos têm que errar também para fazerem o caminho de volta como o filho pródigo fez, não é? Então, Exato. a Ana vai orar. Tem experiências que são necessárias, né? A Ana vai orar para a gente, abençoar e declarar um tempo novo na sua família, Amém. na sua casa, Amém. pessoal, no seu estilo de paternidade, como ela falou aqui, que a gente possa ter esse estilo como é que é? Autoritativo democrático. Democrático. Autoritativo democrático. Vamos lá, pessoal. Vamos aprender a assistir aqui com a Ana. Autoritativo democrático. Democrático. É aquele que dá voz para as crianças, dá voz para os jovens. Exerce a autoridade, mas também dá o direito de voz, né? Isso é muito importante, viu, pessoal? Então, Ana, obrigada por compartilhar essa sabedoria que Deus tem te dado, não é? Amém, você tem amém. buscado, tem investido tempo, sua vida nessa missão, mas Amém. essa sabedoria, essa cereja, não é? No topo do bolo, é Deus na sua vida. É a sabedoria divina. Vem dele, né? Se transbordar nesse nível, alcançando multidões. Amém? Que Deus continue te dando, alargando suas tendas, abençoando a sua vida, te dando os desejos do seu coração, que com certeza são desejos lindos que ele tem colocado. Te dando saúde também, né, Ana? Saúde para você. Obrigada. 7 irmãs e para sua mãe, muita sabedoria para lidar com essa mulherada. Verdade. Obrigada pela oportunidade, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade de trazer o conhecimento alinhado à palavra, porque só conhecimento, eu sempre falo que faculdades, cursos oferecem, né? Mas a sabedoria, ela vem do alto. Então, para mim, é sempre muito bom ter a oportunidade de compartilhar o que eu tenho aprendido, mas mais do que tudo, de mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, né? Que é na palavra de Deus que nós encontramos embasamento até para aquilo que a ciência já está falando. Então, cuidem mesmo de meditar na palavra do Senhor, de ler, de levar as crianças, levar os seus filhos a um relacionamento com Deus, né, de viver o evangelho dentro de casa. Cuidem do casamento de vocês, porque o diabo ele tem tocado nas alianças, mas o objetivo são almas. Né? Casamento, as pessoas conseguem outro, separou e tal, mas e as almas que ficam feridas dentro desse processo? Né? Filhos que às vezes ficam divididos entre os pais. Então cuidem da aliança de vocês. Tratem um ao outro com respeito, né? Para que o seu filho olhe para você, para o pai, para a mãe, e vejam ali no casamento um referencial de relacionamento e do amor de Deus com a igreja, né? Porque é o casamento. E eu quero declarar em nome de Jesus toda sorte de bênção sobre a vida de vocês, né? Sobre o casamento de vocês, sobre os filhos. E eu vou fazer uma oração agora, vamos unir a nossa fé nesse momento, crendo que o Senhor, Ele é um Deus que não se prende a fronteiras. Deus, ele está em todos os lugares e nós cremos que agora, em nome de Jesus, ele vai entrar na sua casa. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, nós tributamos ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor, porque só o Senhor é digno. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar lares nesta manhã, nesta tarde. Senhor, que o Senhor venha entrar em lugares onde só o Senhor tem acesso. Que o Senhor venha visitar o coração dos pais, inclinar o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Que toda barreira no mundo espiritual que tem tentado separar os filhos, ó Pai, dos pais e vice-versa, que caia por terra, dê sabedoria, dê discernimento. Meu Deus, que os pais venham olhar para o Senhor como um bom pai e buscar em Ti referência de relacionamento com seus filhos. Que os filhos venham olhar para os seus pais e encontrar neles a segurança que nós encontramos em Ti, Senhor. Meu Deus, inclina o coração dos maridos para as esposas, das esposas para os maridos. Meu Deus, que todo espírito de separação
separação, de divórcio, de destruição dos lares, seja enfraquecido pelo poder do teu nome e do teu sangue. Meu Deus, eu quero profetizar restauração, restituição, cura, libertação, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ó Deus, guarde a mente e o coração de cada pessoa que está vendo e que assistirá essa live. Que o milagre do Senhor alcance cada lar e que haja vivas de júbilo na tenda dos teus filhos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada. Amém, pessoal. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Ana. Muito obrigada. Deus te abençoe e te guarde. Obrigada, pastora. Continua aí no nosso relacionamento virtual, enquanto, tá, minha amiga? Tá bom, eu agradeço pelo convite, precisando, é uma delícia falar com você, participar dessa live, pode contar comigo no que precisar, nós estamos aí juntos a serviço do reino de Deus. Amém, amém, amém. Um beijo, um abraço, pessoal, uma semana de vitória. Um abraço. Com mais um Café com Palavra. Um beijo, Ana. Tchau, tchau. Um beijo.